Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série A Bíblia ao longo do ano. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los mais uma vez para o nosso estudo do segundo livro de Crônicas. Hoje, dia 5 de junho, queremos estudar os capítulos 17 a 20. Vamos juntos? Lembrando sempre que nós estamos aí com o intuito de sempre fazer um comparativo com o livro de 1 Reis. Por isso, todas as passagens em que já há um texto semelhante ou praticamente igual, nós estamos basicamente passando por elas. E as passagens que trazem diferenças e novidades, nós estudamos com mais afinco. Muito bem. Capítulo 17 traz novidades, né? Fala do reinado de Josafá, de Judá. 1 Reis também fala, mas algumas informações aqui no capítulo 17 não estão lá em 1 Reis. Uma questão aqui, para condensar todas as informações, é como foi o reinado de Josafá, que parece que este capítulo traz um resumo deste reinado e depois os próximos capítulos com uma especificidade maior. E diz assim, como foi o reinado de Josafá? É a primeira questão. Josafá, ele fez um bom governo. Ele adorou a Deus, ele não caiu em idolatria. Ele foi um rei reformador, como Asa havia sido. E recebeu grande destaque da parte do autor de Crônicas. Josafá organizou um forte exército e reforçou as defesas. Ele ordenou que a lei fosse ensinada ao povo e foi muito respeitado pelas nações vizinhas. Mas, claro, ele não foi perfeito. A adoração a deuses estrangeiros continuou no seu reino, apesar dele ter combatido ela, já que Josafá destruiu seus santuários. Se ele destruiu seus santuários, é porque ainda existiam adorações a outros deuses. Asa também já havia destruído santuários para outros deuses. Ainda assim, esta adoração idólatra continuou e se perpetuou lá em Judá também. Israel já estava totalmente entregue, né? O Reino do Norte estava totalmente paganizado. Um ou outro rei que acabou tentando combater isso no Reino do Norte, mas foi rechaçado. No Reino do Sul, no Reino de Judá, houve um combate maior, mas a idolatria continuou. Capítulo 18 traz como destaques as profecias dos falsos profetas, a profecia de Micaías, a morte de Acabe. O capítulo 18 não traz grandes alterações em relação a 1 Reis, você pode acompanhar aí nas passagens semelhantes. Todas estão concentradas lá no capítulo 22 de 1 Reis. Mas nós temos aqui duas questões. Primeira delas, do que resultou o casamento entre o filho do rei de Judá, Jeorão, e a filha do rei de Israel, Atalia. Nós poderíamos imaginar que, poxa, agora sim, né? Os reinos finalmente foram unificados, porque os filhos dos reis se casaram. Mas nada disso ocorreu. Jeorão, filho de Josafá, casou-se com Atalia, filha de Acabe, e ela era filha de Acabe, o pior rei do Reino do Norte. Portanto, em vez de reunificar o reino, esta ligação quase destruiu Judá posteriormente. E assim, às vezes a gente se questiona, né? Mas por que Deus ele exigia a completa destruição dos povos idólatras? Aqui talvez esteja uma resposta. Porque mesmo os dois reinos que já haviam pertencido a Deus e já tinham sido unificados, como o reino do norte estava tão contaminado, quando houve essa tentativa de reunificação,
Na verdade, o que acabou ocorrendo foi uma contaminação da idolatria do Reino do Norte sobre o Reino do Sul e quase a destruição completa do Reino do Sul. Última questão neste capítulo: como podemos distinguir falsos de verdadeiros profetas? Nunca foi fácil, né? Distinguir entre falsos profetas e profetas verdadeiros. Josafá percebeu que os profetas estavam apenas dizendo a Acabe o que ele queria ouvir. E nenhum profeta verdadeiro jamais fez uma previsão que não tenha se cumprido, praticou ou incentivou a imoralidade ou desviou o povo de Deus e de sua lei, como muitos desses profetas lá acabaram fazendo. Hoje nós não temos mais profetas, mas, entre aspas, muitos falsos profetas ou falsos pregadores, falsos evangelistas estão pregando o que as pessoas desejam ouvir. E você precisa estar muito atento a isso. É claro que nós não devemos levar ao pé da letra, né? Nós queremos ouvir que os nossos pecados estão perdoados, nós queremos ouvir que nós temos perdão, vida e salvação em Jesus, e tudo isso nós ouvimos nas igrejas sérias. Mas muitas vezes, em falsas igrejas, em falsas pregações, a gente ouve outras coisas, né? Que nós ficaremos sempre bem aqui, que nós teremos prosperidade, que nunca vai nos faltar nada porque nós cremos em Jesus, porque as coisas daqui são mais importantes, e não se fala em porvir. Então aí nós devemos, claro, ligar as anteninhas, sabendo que nós estamos ouvindo uma falsa pregação. Partindo então para o capítulo 19, temos como destaques: o profeta Jeú repreende Josafá e a nomeação de juízes. É interessante nós observarmos aqui que há uma novidade, né, nestes capítulos. Capítulo 19, vale a pena a leitura. Eu não vou fazer a leitura aqui na íntegra, mas vale a pena a leitura da nomeação de juízes. O que o rei Josafá recomenda a eles? Está lá em 2 Crônicas 19, versículos 6 e 7, onde nós lemos: disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça nem parcialidade, e também não aceita suborno. Seria interessante que os nossos juízes, especialmente aqui do nosso país, seguissem estas recomendações, né? Nem sempre isso acontece. Nós percebemos o estrago que a falta de justiça ou a injustiça causa em nosso país, onde muitas vezes a justiça ela só é feita para os ricos, né? Ou ela não é feita, né? Enquanto os pobres muitas vezes acabam amargando injustiças. E por último, segundo Crônicas 20, temos como principais destaques a oração de Josafá. Deus responde à oração, Deus salva o seu povo. O fim do reinado de Josafá. Então não há registro desta guerra que é relatada em 2 Crônicas 20. Aqui que é registrado em 2 Crônicas, não há registro lá em 1 Reis. Temos aqui 3 questões. Aqui nós vamos nos debruçar um pouco mais de tempo, porque é interessante nós observarmos, uma vez que não há registro e que é um assunto que vale a pena da gente refletir. 3 questões. A primeira delas: o que o rei Josafá propôs diante da ameaça dos moabitas e amonitas? Temos a resposta em 2 Crônicas 20, 1 a 12, onde lemos: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guide.
Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti. Pois o teu nome está neste templo e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Muito bem, então, diante da ameaça dos povos inimigos, o que o rei Josafá fez? Ele propôs jejum e ele fez oração. É muito interessante isto, né? Imaginem se os nossos governantes, diante de uma crise como, por exemplo, a do Rio Grande do Sul, propôssem jejum e oração. É evidente que o mundo secular iria questionar, no mínimo, e muitos iriam se insurgir contra essa postura. E eu não estou propondo isso, porque hoje nós vivemos em um mundo diferente, em um mundo laico, onde há distanciamento entre a religião e o governo. Por outro lado, laico não significa laicista. Se um governante propusesse isso, as pessoas poderiam fazer e não teria problema algum, mesmo do ponto de vista legal, porque laico não significa ausência de fé e de religião. E este governante estaria agindo conforme a vontade de Deus, e as pessoas estariam orando e jejuando conforme a vontade de Deus. É claro que não bastaria isso, né? Precisariam ser tomadas medidas necessárias para ajudarem aquele povo. Só oração e jejum não seriam suficientes, mas a oração e jejum mostram a quem confiamos ou de quem somos filhos. Segunda questão, que resposta Deus deu à oração do rei Josafá? Temos a resposta em 2 Crônicas 20, 13 a 17, onde nós lemos: Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: Escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Vejam
que a resposta de Deus é: não tenham medo. Vão ao encontro desses povos e a vitória estará com vocês, porque eu estou com vocês. Última questão: que efeito a vitória de Judá sobre os amonitas e moabitas teve nos outros povos? Exatamente é o que vai acontecer. Os amonitas e moabitas vão perder essa batalha. E vejam, o versículo 24 até diz, né? Quando os homens de Judá chegaram ao um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Então, aconteceu exatamente o que Deus havia dito que aconteceria. E essa vitória de Judá sobre os amonitas e moabitas teve também um efeito nos outros povos, que está registrado em 2 Crônicas 20, 29 e 30, e diz assim: o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Os outros povos, obviamente, ficaram com medo dos israelitas, né, dos habitantes de Judá, melhor dizendo. Vamos então para os ensinamentos. Temos 4 ensinamentos. Primeiro deles: o Senhor fortalece o fiel Josafá de tal forma que o temor ao Senhor cai sobre as nações. À medida que o Senhor fortalecer a nossa fé, podemos utilizar a força que Ele nos concede para honrar o nome dEle. O Senhor ainda tem as nações em mente ao trabalhar em nossa vida. Ele deseja a salvação e a paz para todos, como é ensinado em sua palavra. Segundo o ensinamento, o Senhor chama Josafá para servi-lo com todo o coração. O comprometimento pela metade simplesmente não é possível. Isto também serve para nós. O Senhor deseja o nosso comprometimento de todo o coração, pois Ele se comprometeu inteiramente conosco, na pessoa de seu amado Filho. Terceiro, pela promessa, oração e louvor, o Senhor liberta Judá. O povo é salvo pela fé. A fé nas promessas de Deus ainda é o modo pelo qual nós nos relacionamos com o nosso gracioso Senhor e confiamos nele. Acima de todas as bênçãos, Ele nos concede a fé salvadora na cruz de seu amado Filho. E por último, o Senhor faz o povo jubilar sobre os seus inimigos, os moabitas, os amonitas, os meunitas. Embora alegrar-se com a desgraça dos outros seja pecado, o povo de Deus não pode deixar de louvar ao Senhor pela vitória e pela bondade que recebeu dele. Devemos oferecer diariamente ao Senhor louvor pela sua misericordiosa bondade para conosco. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã, dia 6/6, retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 2 Crônicas. Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.